Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da água. Mas assim, para a gente conseguir entender qual é a importância dela para os seres vivos, a gente precisa identificar quais são as propriedades físico-químicas dela. Mas, para conseguir entender suas propriedades, a gente precisa, antes de qualquer coisa, conhecer um pouquinho as características da molécula de água. Então, vamos começar aqui. Então, assim, no caso, quando a gente fala de água, a gente está falando do famoso H2O. Escutei até alguém falando, mas tudo bem. E no caso, a molécula de água, ela é uma molécula covalente polar, certo? E o que é que significa isso? Quer dizer que a ligação que vai ser estabelecida entre o átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio é uma ligação covalente. Isso quer dizer que entre esses átomos não vai haver transferência de elétrons. Dessa forma, eu não vou ter uma ligação iônica, não vai ser formado nem íons, nem cátions. O que vai acontecer é justamente o compartilhamento de elétrons. E a gente precisa lembrar que, atomicamente falando, o oxigênio ele é bem maior que o hidrogênio. Isso vai fazer com que ele tenha uma eletronegatividade maior, atraindo dessa forma os elétrons da eletrosfera do hidrogênio para a sua eletrosfera. Ou seja, quando formar o par eletrônico, esse par eletrônico vai ficar mais próximo do oxigênio devido... Imagina como se ele fosse um grande planeta e ele fosse ter uma maior gravidade devido ao seu tamanho. Basicamente é isso. E devido a essa característica, a molécula ela não vai ser linear, tá? Então ela tem uma característica que é o fato de que ela é uma molécula angular. Isso permite que haja a formação de polos. Então, no caso, a área da molécula que corresponde ao oxigênio vai ficar com uma polaridade negativa. Isso para cada ligação estabelecida com o hidrogênio. Já o hidrogênio, como ele tem aquela questão do afastamento, né, do seu elétron, ele vai ficar com a polaridade positiva. Então, assim, quimicamente falando, a molécula de água ela vai ser uma molécula angular, o ângulo formado, né, entre os átomos de hidrogênio vai ser de aproximadamente 104,5 graus. O polo do oxigênio é o polo negativo e o do hidrogênio é o polo positivo. Por que essa característica da molécula ela é tão importante? É porque vai ser justamente essa característica que vai fazer com que a água seja capaz de estabelecer ligações tanto com moléculas ou átomos, né, com carga negativa ou com carga positiva. Também vai ser essa característica que vai permitir que a água possa estabelecer as chamadas ligações de hidrogênio, que vão ser essenciais, e a gente vai ver mais pra frente qual é a importância dela, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Eu já comentei com vocês que a estrutura da molécula de água permite que ela consiga estabelecer as ligações de hidrogênio. Mas vamos ver necessariamente o que é isso. Imagina como se a água funcionasse como uma espécie de ímã. Só que o diferencial aqui é que esse ímã ele vai ter uma dupla polaridade. Então ele tem um polo negativo e um polo positivo. E aí quando a gente estuda química, a gente vê o quê? Que os opostos se atraem. Então, elementos ou moléculas com cargas opostas tendem a se aproximar. E vai ser isso que vai acontecer. Como a gente está vendo aqui na imagem, o que é que a gente consegue perceber? Que o polo onde eu encontro o oxigênio na molécula de água, ele acaba por ser atraído pelo polo positivo de uma outra molécula, que vai ser justamente o hidrogênio, a parte correspondente ao hidrogênio. Essas ligações, é bom que fique bem claro, que elas não vão envolver trocas de elétrons, compartilhamento, transferência, nada disso. Tá? O que vai ocorrer aqui vai ser uma atração devido a essa carga parcial que a molécula vai ter, tá? São ligações que são instáveis, já que não existe essa questão dos elétrons serem trocados, compartilhados ou qualquer outra coisa, mas com a mesma facilidade com a qual essas ligações elas podem ser dissolvidas, elas são também reestabelecidas. Então, assim, apesar de serem ligações fracas, elas acabam por se tornar ligações estáveis. E vai ser justamente essa característica que vai fazer com que entre as moléculas de água exista uma coesão.
Ou seja, as moléculas elas vão sempre ter a tendência de se manter unidas. Uma das propriedades que a gente vai ter na água é a tensão superficial. E essa propriedade ela está relacionada à coesão. Então, assim, já viu que as ligações de hidrogênio garantem que as moléculas de água permaneçam sempre unidas, coesas. E quando nós temos um ambiente aquático, um reservatório de água, por exemplo, que entra em contato com a atmosfera, o que é que vai observar? A ligação de hidrogênio vai garantir uma força de atração entre as moléculas da água, né, lembrando, e na atmosfera a gente não consegue observar essa atração. Então isso vai fazer com que se crie uma certa resistência da lâmina de água. Então aquelas moléculas que ficam na superfície em contato direto com a atmosfera, elas vão ser atraídas, vai haver aquele repuxo, né? Vai ter aquela força de atração, fazendo com que ela se mantenha coesa com as demais moléculas daquele ambiente. Essa resistência vai garantir que haja uma tensão na superfície e vai ser justamente essa tensão que vai permitir, por exemplo, que alguns animais consigam caminhar sobre a água. Ou ainda que alguns animais possam fazer a postura de seus ovos na superfície da água. Ou ainda vai favorecer a flutuação de determinados organismos que vão viver na superfície, principalmente quando a gente se refere ao fitoplâncton, né? A microfauna, digamos assim, desse ambiente aquático. Que aí eles vão conseguir ficar na superfície, ter acesso à luminosidade e dessa forma realizar a fotossíntese, tá? Então, assim, a tensão superficial ela acaba se tornando importante para isso, para garantir a resistência da água. Também vai ser justamente essa característica da água que vai explicar a famosa barrigada. Então, assim, quando você pula na água, que você não consegue entrar na água, digamos assim, com uma certa inclinação, você não vai conseguir meio que quebrar essa resistência. Quando você faz aquele, né, saco de batata caindo na água, você vai enfrentar toda essa resistência, que vai ser justamente o que vai causar a impressão de que você caiu no chão, porque na verdade a resistência da água na sua superfície vai simular um ambiente sólido, um local sólido, tá certo? Então quando for pular, tenta inclinar, tá bom? Também vamos ter que, graças à estrutura molecular da água e graças a essa polaridade que ela vai apresentar, ela acaba se revelando com uma grande capacidade de dissolução. Então, assim, da mesma forma que a molécula de água ela consegue ter a coesão, ela também consegue ter a adesão. Então, lembrando, a coesão vai ser a atração entre moléculas iguais, enquanto que a adesão vai ser a atração entre moléculas diferentes. Então, lembra o que eu falei lá no começo. Como a molécula de água vai apresentar tanto um polo positivo como um polo negativo, ela consegue dissolver substâncias iônicas, sendo elas positivas ou negativas. Um exemplo que nós temos é o que ocorre quando nós colocamos o cloreto de sódio, que é o famoso sal, né? Sal de cozinha, na água. Quando a gente faz essa ação, mistura a água e o sal ele é dissolvido. Agora, por que que isso ocorre? Vai ocorrer justamente porque o átomo que vai ter a carga negativa, que é o cloro, que vai ser o ânion, ele vai ser envolvido por moléculas de água, estando em contato com os hidrogênios, ou seja, é como se a água formasse uma camada de solvatação em torno do ânion, certo? Já o átomo que vai ter a carga positiva, que é o sódio, ele vai também ser envolvido pelas moléculas de água, só que nesse caso ele vai ficar diretamente em contato com os oxigênios da molécula, formando uma camada de solvatação também, só que nesse caso é a partir de um composto catiônico, ok? Então, dessa forma, a molécula de água ela é capaz de dissolver, né? No caso, a água ela vai conseguir dissolver qualquer substância, desde que ela seja polar. As únicas substâncias que não são dissolvidas na água são as substâncias apolares. E por isso são consideradas substâncias hidrofóbicas, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho.
Então, esse grande poder de dissolução da água é o que garante a ela o título de solvente universal, certo? E no caso, a dissolução de cristais salinos vai acabar sendo uma reação termodinamicamente favorável, porque vai haver, nesse caso, o aumento da entropia, certo? Nesse caso aí, o delta da reação, ele acaba sendo positivo. E em relação à classificação das substâncias, de acordo com a sua solubilidade, a gente vai ter que existem as substâncias hidrofílicas, que são justamente aquelas que eu citei anteriormente, que são substâncias que vão ter afinidade com a molécula de água. Então, são substâncias que poderão ser facilmente dissolvidas na água. Já as substâncias hidrofóbicas são justamente aquelas polares, substâncias polares que, nesse caso, não se dissolvem na água, não se misturam com a água. Nesse caso, sempre que você tiver a mistura dessas duas substâncias, você vai observar uma formação de uma mistura heterogênea, enquanto que as substâncias hidrofílicas formam misturas homogêneas. E nós vamos ter ainda as substâncias anfipáticas, que são aquelas que vão ter apenas parte da molécula interagindo com a água. Então imagina como se eu tivesse numa mesma molécula uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Aí nesse caso, a parte hidrofílica dela é que vai interagir com a molécula de água. Bem, uma outra propriedade da água que pra gente vai ser essencial vai ser justamente o calor específico. E assim, vamos primeiro entender o que é calor específico. A gente tem que todas as substâncias químicas, elas podem mudar o seu estado físico, passando do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido e vice-versa. Quando nós temos a mudança de temperatura, para isso você vai ter que ter ou o seu aquecimento ou o seu resfriamento. Quando a gente fala de calor específico, a gente está falando justamente da quantidade de calor necessário para aquecer, tá? Então, imagina o seguinte, eu tenho diferentes matérias, eu tenho diferentes substâncias e eu vou fazer o seu aquecimento. Então, vamos considerar o seguinte experimento, eu peguei 1 grama de várias substâncias. O calor específico de cada uma dessas substâncias vai ser definido pela quantidade de calor que eu vou precisar fornecer para justamente garantir o aumento de 1 grau na temperatura de cada uma dessas substâncias. Então, calor específico é isso. É a quantidade de calor que eu forneço para que 1 grama de qualquer substância tenha o aumento da sua temperatura em pelo menos 1 grau, tá? Então, a água ter um grande calor específico é importante para a gente, por quê? Porque é essa característica dela que vai garantir para a gente estabilidade térmica. Então imagine só, muitos dos nossos tecidos, eles são constituídos na sua maior parte por água. Se eu não tivesse esse equilíbrio, se a minha molécula de água pudesse aumentar a sua temperatura recebendo pouco calor, isso iria gerar para nós uma limitação muito grande. Nós não poderíamos viver em ambientes com temperaturas muito mais elevadas. Por quê? Porque haveria o aumento da nossa temperatura corpórea, o que comprometeria a integridade das nossas proteínas. Então, a gente consegue perceber aí qual é a importância dessa característica da água. E na prática, a gente consegue observar isso na praia. Você vai ver aí na tabela que o calor específico da areia, por exemplo, é baixo. É isso que explica o fato de que durante o dia a temperatura da areia ela é muito quente. Enquanto que a temperatura da água do oceano ela é fria, mesmo durante o dia, mesmo numa elevada temperatura. Por quê? Porque para a água conseguir aquecer, ela tem que receber muito calor. E considerando o volume de água que eu tenho no oceano, aí é que essa quantidade ela aumenta. Já no finzinho da tarde, o que é que a gente observa? Apesar da areia, tá extremamente quente durante todo o dia, no fim da tarde ela já tá fria. Por quê? Porque quando eu tenho um baixo calor específico, tanto eu vou aquecer facilmente, como eu vou resfriar facilmente. Já a água no final da tarde, ela tá ficando quente, tá ficando morninha.
E se eu voltar na praia de madrugada ou no início da manhã, eu ainda vou ter que a água vai permanecer quente, porque da mesma forma que ela demora para aquecer, ela também demora para resfriar. Existe nesse caso essa estabilidade. E para os nossos tecidos, essa estabilidade ela é vital, tá bom? Não esquecer o que é agora, tá? E assim, graças ao calor específico da água, a gente acaba tendo que ela também passa a apresentar um elevado calor latente de vaporização. Isso quer dizer que a água, para sair do seu estado líquido e passar para o seu estado gasoso, ou passar do seu estado gasoso para o seu estado líquido, eu tenho que ter uma variação na sua temperatura muito grande. Então, no caso, para a água passar de líquido para gasoso, ela tem que receber muito calor. Assim como para ela passar do seu estado gasoso para o líquido, ela vai ter que perder também muito calor. E toda essa estabilidade na molécula está relacionada à formação das ligações de hidrogênio. Porque a gente estuda na química que os estados físicos da matéria estão relacionados à aproximação das suas moléculas. Vai existir uma força de atração entre essas moléculas. E no caso da molécula de água, que está estabelecendo as ligações de hidrogênio, para eu fazer com que elas se afastem, eu tenho que fornecer uma maior quantidade de energia, porque antes eu preciso quebrar essas ligações de hidrogênio, tá certo? Então, essa característica da água tem mais a ver com isso, as ligações de hidrogênio, juntamente com o seu calor específico, beleza? Vamos para frente. Já quando a gente fala de calor latente de fusão, basicamente eu estou falando do calor, da quantidade de calor necessário para garantir a passagem do estado físico de sólido para líquido ou líquido para sólido. Então, assim, para que eu passe a água do seu estado sólido para líquido, ela vai ter que ganhar calor. Então, essa quantidade de calor vai ser uma quantidade alta. Assim como para ela passar do seu estado líquido para sólido, ela vai ter que perder muito calor, certo? Então, o que acontece aqui é que essas duas propriedades, a latência de fusão e a latência de vaporização, permite que os seres vivos possam viver em ambientes cuja temperatura seja maior ou menor, sem que haja mudança do estado físico da água no interior das suas células. Dessa forma, eu tenho a conservação dos tecidos, tá bom? Outra propriedade também muito importante desempenhada pelas moléculas de água é o fato de que elas participam de inúmeras reações no nosso corpo. Uma dessas reações é justamente a síntese por desidratação. Aqui no exemplo, eu estou colocando para vocês a formação da ligação peptídica. E no que é que consiste essa reação? Eu vou unir dois aminoácidos para, a partir daí, constituir uma proteína. Só que vamos lembrar uma coisa, todo átomo vai ter a sua valência, ou seja, o número de ligações que ele vai conseguir estabelecer para permanecer estável. Nos aminoácidos, eu vou ter que todos os seus átomos eles já estão estabilizados, eles já estão realizando o número de ligações necessários para a sua estabilidade. Então, para que eu consiga fazer essa ligação, antes de qualquer coisa, eu vou precisar liberar, ou seja, eu preciso quebrar alguma ligação para fazer outra ligação. É como se eu já tivesse todos os locais ocupados. E aí eu preciso liberar algum local para que a partir daí eu possa estabelecer essa ligação. Aqui, essa quebra vai ocorrer justamente no grupo carboxila, onde eu vou quebrar a ligação com a hidroxila de um átomo. E no outro átomo, a quebra que eu vou realizar vai ser no grupamento amina. Dessa forma, eu libero um hidrogênio. Então, quando eu libero a hidroxila de um aminoácido com o hidrogênio do outro, eu formo uma molécula de água. E a partir desse momento, o carbono de um aminoácido vai ficar com uma valência livre e o grupamento nitrogênio, do grupamento amina, vai ficar com outra valência livre. E dessa forma eu consigo estabelecer essa ligação
que eu chamo de ligação peptídica, certinho? Uma outra reação que a gente também vai observar a participação da água são as reações de hidrólise. Nesse caso, a água ela não vai ser um produto da reação, ela vai ser um reagente. Então, eu vou colocar o exemplo que eu dei anteriormente, só que agora eu vou trabalhar em cima da quebra da ligação peptídica, eu não vou formá-la. Se eu quebro uma ligação, eu vou liberar uma valência, tanto do carbono como do nitrogênio. Eu preciso restabelecer a estabilidade desses dois compostos, desses dois aminoácidos. Para isso, eu vou utilizar a molécula de água. De que maneira? Eu vou realizar a lise, a quebra da molécula de água, liberando um hidrogênio dela. Esse hidrogênio vai se ligar ao nitrogênio do grupamento amina, que vai ser restabelecido. E eu ainda vou ficar com uma hidroxila. Essa hidroxila ela vai se ligar ao carbono, reestabelecendo o grupamento carboxila, tá? Então, sempre que você, por exemplo, vai realizar a digestão de uma proteína, é necessário que haja, juntamente com a ingestão da proteína, a ingestão da água. Porque a água ela vai ser essencial para que o teu organismo consiga quebrar as moléculas de proteína. É justamente por isso que pessoas que se utilizam de suplementos alimentares, como whey protein, por exemplo, precisam aumentar o seu consumo de água, justamente para garantir que o teu organismo tenha condições de realizar a digestão dessas proteínas sem comprometer o balanço hídrico do teu organismo. Agora sim, tem uma característica da água que ela se torna bem curiosa. É com relação à variação da densidade da água. O que acontece de tão curioso em relação à água? É que quando ela passa para o seu estado sólido, ela assume uma densidade menor do que quando ela está no seu estado líquido, o que não é comum. O comum nas demais substâncias é que o estado sólido tem uma densidade maior do que o seu estado líquido. Essa propriedade, além de ser curiosa, ela é bastante importante principalmente nos ambientes onde a temperatura chega a ficar muito baixa em determinadas épocas do ano ou permanentemente mesmo. Por quê? Quando a água congela, ela tem a tendência a flutuar sobre a água líquida, certo? A gente vê isso quando você coloca um cubo de gelo no copo d'água. Isso aí não é novidade. Agora, quando a gente considera um ambiente natural, por exemplo, um lago, que a água congela, o que é que vai acontecer? Aquela porção de água que congelar, ela vai ficar na superfície. E o mais curioso, a água no seu estado sólido atua como isolante térmico. Então imagina só, a água vai congelar, vai formar aquela lâmina sob a água líquida que ainda não congelou e também não vai congelar. Por quê? Porque na hora que eu formar essa lâmina d'água aqui, ela passa a funcionar no ambiente como um isolante térmico, garantindo que a água que está abaixo dela permaneça no seu estado líquido. Isso é o que vai garantir a sobrevivência tanto da fauna como da flora desse ambiente. Com isso, os seres têm a capacidade de sobreviver mesmo naqueles períodos do ano onde a temperatura ela reduz bastante, tá bom? Outra característica da água é justamente a sua capilaridade, que é justamente a capacidade que ela vai ter de se locomover no interior de tubos. Então, como no exemplo na imagem está mostrando aí, quando você tem um reservatório de água, um copo d'água, ou sei lá, qualquer outra coisa, e você coloca no interior dele tubos, você vai observar que a água ela vai subir na coluna desses tubos. E isso aí, a capacidade da água subir nesses tubos, vai ser inversamente proporcional ao diâmetro deles.
Ou seja, quanto mais fino for o tubo, mais a água consegue subir. E por que para isso pra gente é importante? Porque, por exemplo, nos vegetais, o transporte de água vai se dar a partir de vasos condutores, que no caso vai ser o xilema. E para a água conseguir subir, ela tem que conseguir fazer essa locomoção. Isso aí está associado à capilaridade, tá bom? Agora que a gente já viu as propriedades da água, fica até fácil da gente compreender porque que o nosso corpo ele é constituído, em média, por 75% de água. Quando a gente vê a quantidade de água comparada aos demais compostos, a gente vê que a água ela supera e muito todos os demais. Sendo que nós precisamos manter esse volume, essa proporção de água sempre constante. E para isso a gente precisa considerar quais são os processos do nosso metabolismo que vão fazer com que nós tenhamos a perda de água. Então existem alguns processos que são realizados pelo nosso organismo, pelos nossos sistemas, que vão fazer com que nós tenhamos a perca. Nesse caso, nós perdemos pela nossa respiração quase meio litro de água. Em média, a eliminação das nossas toxinas e sais, excessos, a partir da urina também faz com que a gente perca mais de 1 litro de água. O controle térmico através da transpiração também vai fazer com que a gente perca um pouco mais que meio litro de água. E nós também perdemos água através da eliminação dos nossos dejetos da digestão, ou seja, pelas nossas fezes. No total, em média, nós perdemos 2,5 litros de água todos os dias. Essa reposição ela vai se dar de duas formas. De maneira direta, pela ingestão de água, o que é aconselhável que você beba, em média, pelo menos 2 litros de água, ou ainda através dos alimentos, pelo qual nós conseguimos assimilar cerca de 1 litro. E aí você vai conseguir fechar essa conta, repondo tudo que se perde. Logicamente que vão existir fatores que vão fazer com que esses valores variem. Questão da atividade física, a alimentação, como eu falei anteriormente, uma alimentação que seja constituída em sua grande parte por proteínas, exige um consumo maior de água, por exemplo, tá bom? Então, o ideal é que você consiga manter o seu corpo hidratado de acordo com a sua necessidade, tudo bem? E assim, galera, por fim a gente vai ver a variação, os fatores que vão determinar a variação de água. No caso, a gente vai ter que a concentração de água ela vai depender da espécie. Então vão existir espécies que vão ter um volume maior de água nos seus tecidos, como a água viva, né? O próprio nome já é uma dica. Nós vamos ter também estruturas que vão apresentar uma menor quantidade de água, como no caso das sementes, né? Animais que são adaptados a áreas desérticas vão apresentar menos água. Então, assim, a quantidade de água, ela é de acordo com a espécie. Agora, dentro da mesma espécie, vão existir outros fatores que também vão contribuir para a sua variação. Então, por exemplo, a gente vai ter que a idade é um fator que também vai contribuir para a redução da água, ou o aumento da concentração de água no nosso organismo. Então, assim, enquanto nós somos jovens, a tendência é que a concentração de água seja maior. Por quê? Porque vão ocorrer inúmeras reações no nosso metabolismo relacionadas ao nosso crescimento. A partir do momento que nós estabilizamos, chegamos na idade adulta, vai haver uma redução do número dessas reações, consequentemente uma redução no volume de água. Assim como também quando a gente chega na velhice, que aí há uma queda maior ainda em relação a essas reações, consequentemente nós vamos ter uma redução também no volume de água. Então, a idade, ela vai funcionar também como regulador do controle da concentração de água, sendo que a quantidade de água no nosso corpo vai ser inversamente proporcional à nossa idade. Quanto menor a idade, mais água. Quanto maior a idade, menos água, tá bom? E um outro fator que também vai contribuir é o metabolismo. Quanto maior a sua atividade física, mais o teu corpo vai precisar de água para garantir as reações do nosso metabolismo, tá bom? Então são esses 3 fatores que vão interferir.
certo? Bem, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E vamos lembrar, fica em casa. Ficar em casa é um ato de amor por aquele que você zela, por aquele que você preza. Vamos ficar em casa, vamos se proteger, vamos proteger as pessoas que nós amamos e vamos tentar passar por isso e voltar à nossa rotina normal. Beijo a todos.